Jesus e o Logos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos. Eu sou o Júlio Sena e hoje estou aqui com o nosso querido doutor Aldenis Leite. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Júlio. Um bom dia para você e um bom dia aos amigos, amigas que estão nos acompanhando nesse momento no programa. Estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, trazendo o programa Jesus e o Logos, que hoje tratará do tema a necessidade de incluir Deus e o Espírito na assistência psicológica. E esse tema vai dar o que falar não só para os profissionais da psicologia, os profissionais da saúde, mas para todos nós. Vai ampliar muito o nosso entendimento sobre essa inclusão de Deus e do Espírito na assistência psicológica. Se você quiser participar do programa de hoje, nós já estamos ao vivo pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Você já pode deixar aí o seu bom dia, o seu abraço, pode participar e dizer de onde você está nos acompanhando. Também, se você quiser, pode mandar aí a sua mensagem para nós através do WhatsApp. É só anotar o número 11 9 9643 3827. Vou repetir para você anotar. 11 9 9643 3827. Mande a sua mensagem para a gente, participe do programa Jesus e o Logos de hoje. Doutor Aldenis Leite, estamos aqui com um tema que, olha, realmente, eu acho que ele vai nos ajudar a aprofundar mais esse entendimento e trazer essa realidade do espírito para o nosso convívio, para o nosso meio, né? E também, claro, para a assistência psicológica. Então, eu já vou começar com a pergunta que vai dar a base, vai dar o tom do programa de hoje. É possível conectar a psicologia à religiosidade e à espiritualidade? Muito boa pergunta. Olha, é possível, sim. Não só é possível, como na visão de muitos modelos de psicoterapia hoje empregados, por exemplo, a logoterapia, que é o nosso foco aqui de abordagem, mas também a psicologia transpessoal, que é considerada a quarta força em psicologia, e outros modelos também que envolvem o humanismo, o existencialismo, têm buscado incluir esse componente da religiosidade e da espiritualidade. Porém, foi Viktor Frankl que introduziu esse tema, na minha percepção, com maior profundidade. E ele disse algo muito curioso, que é assim: a psicologia e a religião jamais poderão se mesclar no campo da função do atendimento. Isso me impactou inicialmente. Mas ele disse assim: por que isso? Por que eu me refiro a isso? Porque a psicologia trata a alma, a religião salva a alma. Então, o papel da psicologia nunca será salvar a quem quer que seja. Esse papel fica para a religião. Então, ficará muito difícil uma psicologia dar as mãos definitivamente à religião para operar no atendimento. E por quê? Porque como é que fica, por exemplo, o ser humano que é ateu? Ele não tem direito, então, a um modelo de psicoterapia para ser atendido e melhorar, ser mais feliz? Aí, então, a questão é, não dá para associar com a religião, mas é possível associar com a religiosidade e a espiritualidade. Porque um ateu, ele não é religioso, mas ele pode expressar religiosidade, porque um ateu ama, ajuda, colabora, contribui, e isso significa exercitar a sua religiosidade. E, ao mesmo tempo, um ateu, por exemplo, certamente é capaz de se respeitar, de ter uma vida digna,
como a grande maioria tem, como qualquer outro que tenha ou não religião. Então, esse componente de espiritualidade, cuidar de si, e religiosidade, ir para além de si e cuidar do outro. Nesse campo, a psicologia pode penetrar profundamente. E aí é que eu entro com a questão de que nós não percebemos muito a validade que tem concebermos o que significa Deus e o que significa o Espírito no âmbito da cura psicológica, ou podemos dizer assim, do estado de harmonia psíquica. Sem isso, mais se tem visto cada vez, sempre mais frequente, de que não inclui esse conceito da presença de Deus ou da transcendência e da presença do Espírito, isto é, da consciência do próprio indivíduo como ser imortal. É isso que eu tenho percebido e também muitas pessoas têm refletido, que está praticamente sendo uma carência no contexto da melhora individual. Para concluir isso, para ficar claro, seria assim: todo o indivíduo tem uma religiosidade. O que é religiosidade? É a percepção do Deus interno que existe nele e que se esparge em toda a natureza. De que forma a gente percebe que o ser humano identifica isso de uma maneira ou de outra? Basta perceber a história da humanidade. Todos nós, eu, você e toda a humanidade, sempre está em busca de algo além de si. Seja no campo operacional, de amar, de trabalhar, de produzir, de inovar, de criar, isto é, transcender. Internamente, é o conceito de Deus dentro de nós. E, ao mesmo tempo, uma espiritualidade, que é um estado de consciência, quando olhamos para nós e percebemos nossos valores, potencialidades, aptidões, capacidades. Quando notamos isso claramente, temos uma noção da individualidade, que é o espírito. E aí vem, no fim, o espiritismo, é claro, para nos dar uma visão muito mais ampla disso, dizendo que Deus realmente é a inteligência suprema que tudo harmoniza. E o espírito é o ser imortal que antecede a esse corpo e sobrevive a ele e que está constantemente na direção desse Deus ou dessa transcendência. Se a gente conhece isso e passa a ter certeza dessa realidade, o que é que vai nos abater, pensando francamente? É claro que nós ficaremos muito mais fortalecidos, vivos, e toda a psicologia se altera quando a gente concebe esses dois fatores importantes. Muito bom. Agora a gente já tem, claro, uma base muito mais sólida de entendimento sobre essa inclusão, né, de Deus e do Espírito na assistência psicológica. Eu quero trazer algumas participações do programa de hoje. Aqui com a gente pelo Facebook, muita gente participando, acompanhando o programa e compartilhando. Então eu já quero agradecer você que clicou no botão compartilhar e pedir para você que ainda não clicou, que aproveite esse momento e clique aí, compartilhe nos grupos que você participa, compartilhe no seu Facebook, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Aqui com a gente pelo Facebook, estamos com Anderli Bianco, também a Vivi Hipólito, Kátia Mara, Márcia Gomes nos acompanhando, a Otília da Cruz, Kátia Jesus, Helena Silva e Deise Mansano, todas mandando aqui um bom dia, acompanhando o nosso programa. A Marina Cerqueira Violares, ela disse o seguinte: bom dia, assistindo aqui de Londres, olha só, o programa ficou internacional agora, vibrando muito, e acho que muitos psicólogos usam a espiritualidade como uma ferramenta para ajudar nos tratamentos. Muito obrigado pela sua participação, Marina.
Um grande abraço daqui do Brasil, aí para vocês de Londres. Aqui também outra participação internacional é da Deise Florencio. Bom dia da Pensilvânia. Excelente Está programa. sempre presente aí conosco, né? Está sempre por toda aqui, né? quinta-feira. Aqui também é a Elaine Stroder. Bom dia, queridos. Uma semana abençoada. Ela é da Vila Carrão, São Paulo. E a Juraci Moraes e a Amália Gonçalves. A Juraci já marcou aqui o Ronald Santos. Você pode fazer como a Juraci, o exemplo que ela deu. Você pode marcar pessoas nos comentários para que elas venham assistir esse programa, mesmo que isso aconteça depois, não tem problema, vai ficar salvo aqui. E a Amália Gonçalves disse que compartilhou o programa no grupo Fraternidade Irmã Dolores. Muito obrigado, Amália, por você ter compartilhado esse programa. Doutora Denise, voltando então aqui ao nosso tema, enquanto o pessoal vai mandando aí também as suas dúvidas, vai mandando as suas mensagens. Dizer, então, né, que essa inclusão de Deus e o Espírito na assistência psicológica, enfim, nesse meio, a gente poderia fazer uma relação com aquela mensagem que o Espírito de Verdade traz para a gente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, quando ele diz assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Seria o equivalente a isso, então? Com certeza, sim. Veja que interessante. Quando eu disse que, do ponto de vista da logoterapia, o entendimento de Deus representa uma transcendência, isto é, aquela vontade que temos de sair de dentro de nós para atuar fora e construir, servir, produzir. De alguma forma, isso significa que nós estamos na direção de algo. Esse algo, para nós, para a nossa estreita visão, representa, por exemplo, uma melhora do ponto de vista emocional, uma melhora profissional, uma melhora no campo das relações, mas no contexto global, tudo isso implica em ir na direção da divindade. Porque qualquer coisa que seja prosperidade e avanço de uma maneira global está dentro das leis de Deus. Isso significa que quando fazemos isso, nessa visão menor, eu quero me aprimorar numa aptidão, numa capacidade, é o significado de ir na direção de Deus. Nós chamamos isso de transcendência. Ora, amai-vos nada mais é do que isso num sentido amplo. Quando eu digo amar, significa imediatamente que eu saio de mim para algum lugar, para alguém, para alguma coisa. Amar, eu não fico dentro de mim. Amar implica em eu tomar uma posição na dianteira das coisas que estão fora de mim. É a transcendência. Ao mesmo tempo, instruí-vos já é o contrário. Significa que eu permaneço em mim e me estudo, me conheço, me examino, coloco para dentro de mim valores importantes, conhecimentos significativos. É a espiritualidade ou o estado de consciência de mim mesmo. Não há dúvida de que esses dois fenômenos, aliás, bastante esquecidos ainda pela psicologia, são fatores fundamentais para que nós tenhamos a saúde integral, global, que tanto necessitamos. E adicionando aí a questão da doutrina espírita, que vem e nos mostra algo muito além disso tudo, né? Pudéssemos nós penetrar na doutrina espírita nesse seu braço psicológico fantástico, excepcional. Isso vai acontecer naturalmente, já está acontecendo um pouco, mas é preciso que a gente vá mais para aquele interior da doutrina, onde ela nos mostra, por exemplo, que fundamentalmente Deus apresenta as suas leis de modo claro. Vou dar um exemplo para você, Júlio. O universo é regido conforme as ciências astronômicas, enfim. Ele é regido por 4 forças fundamentais.
chamado a força nuclear forte, a nuclear fraca, a gravitacional e a eletromagnética. Essas 4 forças organizam os astros, as estruturas da matéria no universo. A pergunta é: foi o homem que fabricou essas leis? Não. Ele descobriu que elas existiam. Não foi ele que as inventou. Ora, se não foi ele que as inventou, mas criou cálculos para identificá-las, é porque elas são inteligentes. Se elas são inteligentes, tem que haver algo inteligente que as criou. Quando nós concebemos isso claramente, isso produz um estado de plenitude, de dizermos: não estamos sozinhos. Temos uma parentalização universal que nos acolhe. Ora, isso modifica toda a nossa visão do contexto, do que representamos, do que o mundo é. Se não incluirmos esse componente, não ocorre uma melhora global como gostaríamos, porque tudo parecerá muito incerto. E quando entendemos isso, deixa de ser incerto para termos uma grande certeza de onde estamos e do que somos. Isso não há a menor dúvida. É como o próprio Kardec diz, não há um efeito inteligente sem uma causa inteligente, né? Exatamente. A grande busca dele, a gente vai encontrar principalmente no livro dos médiuns, né? Tratando muito dessa busca dos efeitos, né? Os fenômenos inteligentes que aconteciam, para aí sim atrás da causa. E aí, quando a gente amplia, então, esse pensamento e leva para o universo, realmente, o homem só está começando a conhecer algumas das leis, porque, inclusive, os espíritos dizem, né? Ó, vocês ainda não estão preparados para tudo. Vocês vão receber uma partezinha aqui só. Agora, doutora Denise, talvez uma das grandes questões que envolvem esse tema seja a gente conseguir entender de que maneira os 3 elementos do universo, que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, né? Então, Deus, acima de todos os elementos, o espírito e a matéria, como que isso entra num terreno psicológico. A matéria a gente sabe que está aqui, é muito mais fácil, já faz parte do nosso dia a dia. Mas Deus e o espírito, ou até Deus e a alma, geralmente eles são colocados em um contexto mais religioso, né? Nos últimos séculos isso foi muito mais presente no contexto religioso. Como fazer essa transição, então, transferir esses conceitos para um aspecto também psicológico, para um terreno psicológico? Na verdade, quando nós concebemos esses 2 fatores, ou essas 2 instâncias, ou fenômenos, Deus e Espírito, em um âmbito unicamente religioso, nós perdemos o que, de fato, eles representam num contexto mais harmônico e amplo da nossa relação conosco e da nossa relação com a vida. Porque fica uma coisa como era até, por exemplo, na época de Jesus, muito dogmática. A lei que Moisés apresentava era uma tradição na qual as pessoas se apoiavam, por exemplo, para não terem a preocupação de tomar decisões conscientes e inovadoras. É muito confortável permanecer em um estado de obediência. Porque quando nós desobedecemos, momentaneamente ficamos sem chão. E percebemos que, a partir daquele instante, estamos nós, à própria sorte, procurando, portanto, ousar, inovar. Mas se nós não fizermos isso, no sentido simbólico, é claro, desobedecermos, isto é, pensarmos por nós mesmos, tirarmos nossas próprias conclusões, fazermos estudos honestos, criando uma crítica muito honesta em relação às coisas, nós não evoluímos. Esse é um símbolo, por exemplo, do fenômeno mitológico de Adão e Eva, quando Eva desobedece e come a maçã, o fruto proibido. Foi aí
nesse instante que a criatura humana, no sentido simbólico, é claro, evoluiu. Quando desobedeceu. Se tivesse obedecido o tempo inteiro, não sairia da ignorância. Olha que interessante. É um fenômeno que vale a pena a gente refletir. Então, veja, por exemplo, a questão da espiritualidade ou do espírito, em âmbito agora psicológico. Imagina eu, sou psiquiatra, e recebo um paciente portador de esquizofrenia. Ele vai à consulta com um familiar e ele está com todos os sintomas conhecidos dessa patologia. Ele tem, portanto, o organismo obliterado, bloqueado para as suas manifestações, ou seja, ele está às vezes catatônico e assim por diante. Ele tem a mente perturbada. Portanto, ele está confuso, ouvindo vozes, entrando em processo delirante e assim por diante. Se a criatura for corpo e mente apenas, o que é que eu posso fazer com essa pessoa para lhe dar um destino esperançoso na vida? Nada, porque a mente está doente. E é uma doença crônica, uma doença que não tem uma cura efetiva. E o corpo, obedecendo à mente, também desorganizado, o que é esta pessoa para mim? Alguém que está completamente perdida na sua constituição. Mas se eu incluir o espírito, que não adoece propriamente, apenas entra em crise, ele se desespera, ele entra em crise, ele se desconecta das leis naturais. Quando eu incluo o espírito e reconheço que aquela pessoa não é apenas a sua mente e o seu corpo, mas ele é um espírito imortal, eu passo a perceber que ele está apenas momentaneamente inibido nas suas funções. Porém, ele tem em germe tudo aquilo que representa recurso e potência para modificar o que está obliterado ou obstruído, vamos dizer assim. Eu não tenho dúvida disso, porque eu já presenciei casos excepcionais. Pessoas portadoras de esquizofrenia que estavam completamente embotadas e depois passaram, depois da melhora e depois da recuperação das suas potências, passaram a trabalhar, produzir. É claro que há casos e casos, mas frequentemente nós recuperamos dessas pessoas essa potência. Então, quando incluímos o espírito, em vez de ser algo religioso, como sendo parte do indivíduo e a parte principal, aí sim nós conseguimos fortalecer as demais, evocando essa que é fundamental. E é nisso que a psicologia precisa penetrar mais, porque vai conseguir fazer fenômenos muito significativos, recuperando a potência espiritual ou o ser espiritual diante da sua enfermidade. A enfermidade é um fenômeno. O indivíduo precisa e pode controlar esse fenômeno. Na medida em que consiga isso, tudo se modifica. Tem uma questão que acho que a gente pode trazer aqui no programa de hoje e que tem sido, infelizmente, cada vez mais comum nesse momento em que todos nós estamos vivendo, que é falar sobre o suicídio e, de outro lado, falar sobre a perda de entes queridos, né? Isso tem acontecido com muitas famílias, infelizmente. Mas de que forma, doutora Denise, a gente pode trazer, então, esse entendimento de Deus e o Espírito para pessoas, né, que tratam dessas questões do suicídio ou que tiveram a perda de entes queridos? Como que esse conhecimento pode auxiliar essas pessoas? Ou até se esse conhecimento pode ajudar de alguma forma? Viktor Frankl estudou profundamente o âmbito do suicídio dentro da logoterapia. E, naturalmente, podemos dizer que o espiritismo é a doutrina que mais
não apenas consola, mas que mais oferece diretrizes justamente para mudarmos essa forma de nos posicionar diante da vida, que no suicídio representa a desistência de viver. O que é, do ponto de vista psicológico profundo, o suicídio, ou a tentativa de suicídio? É o esgotamento das resistências emocionais e, ao mesmo tempo, ignorar as resistências espirituais. As resistências espirituais são aquelas que percebemos nosso valor, nossa capacidade de contribuição com o mundo e tudo o que está fora que nos interessa, que nos abre os olhos, que nos motiva. E, como eu disse, tudo nesse contexto representa ir na direção de Deus. Esse é o contexto não religioso, pelo contrário, num sentido profundo, amplo da vida, né? Então, o suicídio é a quebra das resistências emocionais. A pessoa não suporta mais experimentar aquela decepção, aquela frustração, aquela derrocada em que se envolveu, aquela culpa por um ato que praticou, a vergonha por ter fracassado de algum modo, enfim. Há algum fenômeno interno tão potente que destrói as resistências emocionais. Porém, se entrarem as resistências espirituais, isto é, nós somos espíritos imortais. Nós não vamos, com a interrupção da existência, modificar qualquer coisa que tenha ocorrido no nosso foco de não enfrentamento. Precisaremos continuar enfrentando isso, porque a vida é um contínuo. E se nós entendemos isso e percebemos, nós, como criaturas repletas de oportunidade na sequência da vida, que não cessa, ora no corpo, ora fora dele, a vida não cessa, ela continua, ela é um contínuo, como eu disse, modifica a nossa visão. Porque se temos o conhecimento da vida futura e se temos consciência do que representamos como seres indestrutíveis, nós vamos mudar o nosso comportamento. Porque acreditamos que, tirando a nossa vida, o sofrimento cessará e o problema deixará de existir. Conhecendo a dimensão do espírito, reconhecemos que isso não acontece. Na verdade, o problema apenas se transfere para outra região onde estaremos e precisaremos lidar com ele continuamente, até cessá-lo. Por que não fazer isso agora? Enfrentar essa situação e transferir para depois a vitória dessa superação. Então, esse conhecimento é fundamental. E nós temos, por exemplo, ainda um conceito equivocado de que, mas você não pode esquecer que no futuro, se você morrer, você vai prestar contas com Deus, você vai... Esse é um conceito religioso, ninguém presta contas propriamente de nada. Nós assumimos responsabilidade. O problema não cessa enquanto não nos tornarmos responsáveis por ele. Então é melhor nos tornarmos responsáveis agora, em vez de impedir que esse enfrentamento ocorra, transferindo para depois numa situação muito mais grave. Então, esse conhecimento profundo da nossa realidade espiritual, sem qualquer conotação religiosa, é uma conotação de inteligência, de reflexão. Eu chamo isso assim de uma compreensão cognoscitiva, quer dizer, da consciência. Eu não apenas creio, eu tenho certeza de que as coisas são desse jeito. Quando chegamos nesse ponto, ora, tudo se modifica e nós então ganhamos força espiritual para o enfrentamento. E eu acredito que a psicologia, mais para adiante, deverá entrar neste patamar
com técnicas importantes de tornar o indivíduo consciente da sua realidade espiritual, não apenas emocional, cognitiva, mas espiritual. Acredito, sim, que isso será possível. É dessa forma que nós transferimos o religioso, que parece ser apenas uma obediência a um credo, para a responsabilidade consciente do que somos e do que representa Deus. Nesse ponto, nós vamos prosperar muito mais no âmbito interno da nossa cura. Não tenho a menor dúvida disso. E quando a gente traz para esse outro acontecimento, doutora Denise, que trata, então, da perda dos entes queridos, como que fica isso? Como que a gente pode, de repente, até conversar com alguém? O que você poderia compartilhar aqui com as pessoas que estão passando por isso e como esse conhecimento poderia ajudá-las nesse momento? Quando nós desencarnamos, usando o termo espírita, como nós normalmente utilizamos, isto é, quando nós nos desligamos da matéria grosseira, em que aqui nós somos acoplados, o ser, a pessoa espiritual, ela não se desintegra. E isso, o Espiritismo, a partir de Allan Kardec, sobretudo, que metodizou a pesquisa da existência do espírito, vem mostrando, através de estudos concretos, basta revisar toda essa matéria do espiritismo em âmbito científico, desde Kardec com os seus seguidores, com os seus posteriores, que continuaram investigando o fenômeno, mostrando até mesmo Chico Xavier passou por experiências curiosas do ponto de vista científico da materialização espiritual. Há vários estudos mostrando que isso é muito concreto. Então, este ser que se desloca da matéria pelo fenômeno biológico da morte, na verdade, ele não se desintegra, ele continua e conserva todo o conteúdo da sua inteligência, da sua compreensão de mundo, da sua compreensão de vida e do que representa, seus afetos, seus amores, sua vontade, suas decisões, escolhas, tudo permanece com ele, o que mostra que ninguém se aparta afetivamente de ninguém, apenas territorialmente, geograficamente. Isso é necessário suportar. Porém, emocionalmente, afetivamente, do ponto de vista do convívio, do sentimento, isso não se perde. Mostrando que nós, em breve, certamente nos encontraremos. E uma coisa muito importante de entender, até mesmo do ponto de vista psicológico, é que o indivíduo, quando passa pelo fenômeno biológico da morte, ele depois não tem uma vida como muitas vezes se supõe, meramente contemplativa. E isso produz uma satisfação, quando descobrimos isso, de uma maneira tão forte, que é emocionante pensar sobre isso. O espírito, depois do fenômeno da morte, quando volta para a verdadeira pátria, ele tem uma vida operante e não contemplativa. Ele estuda, ele trabalha, ele progride, ele aprende, ele continua desenvolvendo coisas que não teve tempo de fazer neste mundo. Isso dá para nós uma alegria e uma esperança muito grande. Porque imagine você, Júlio, eu, você, todos nós, passamos aqui por doenças, dificuldades, desemprego, emprego novo, conhecimentos amplos, adquirimos inúmeros conhecimentos, passamos por decepções, sofrimentos, e a pergunta que fica depois é: para que tudo isso, se depois teríamos ou o nada ou uma vida meramente contemplativa? Para que passar por tudo isso? Basta termos uma consciência lúcida para imaginar que todas essas variáveis emocionais, de conhecimento, de trabalho,
Isso deve servir para alguma coisa depois, a fim de darmos continuidade. Quando temos essa certeza, uma série de fenômenos acontecem conosco que nos impedem de eliminar a nossa vida, de desmotivar na caminhada, de nos culpar por algum erro, de tombar e não querer levantar. Isso se modifica, porque nós temos a compreensão de que, chegando lá de modo mais vitorioso, teremos muito mais chance de dar continuidade com alegria, com desenvoltura e com capacidade daquilo que aqui não foi possível completar. Porque a vida continua. Então, esse conhecimento em âmbito psicológico, em um trabalho, junto, por exemplo, com terapeuta e cliente, isso produz uma melhora e uma conquista interna, na minha opinião, fenomenal, espetacular. E é isso que eu vejo que a psicologia precisa realmente introduzir, e você que está me assistindo deve colocar isso em âmbito da sua reflexão, estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus e penetrando não somente em um campo religioso, mas em um campo operacional, de trabalho e consciência do que você está estudando. Porque isso deve ficar com você como uma realidade e não como um estado de obediência. Eu vou obedecer a isso. Já que é assim, tudo bem. Não, não é já que é assim. Reflita, medite, pondere, observe a vida e você verá que tudo isso que nós estamos abordando aqui é uma realidade, não é uma suposição. É realmente o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento, enfim, dessas bases da vida espiritual, trazem uma esperança muito grande, né? Até por isso, o espiritismo ser nomeado como Consolador Prometido. Interessante trazer essas questões, doutora Denise, e a gente fica pensando também muitas vezes naquelas pessoas que talvez a hora que elas souberem que depois da morte não vai ter aquela vida contemplativa, elas não gostem tanto, né? Tem gente que está esperando para descansar em paz, para ficar de boa lá, flutuando na sua nuvem com harpas, e mal sabe que vai ter muito trabalho pela frente. A gente encontra principalmente nas obras de André Luiz, né? Estou fazendo um estudo sobre nosso lar com o nosso grupo no centro, né? Agora que as aulas tiveram que ter essa pausa, então ao invés de continuar o conteúdo, fomos para o nosso livro de férias, que é o Nosso Lar. E é muito interessante perceber justamente isso que você está trazendo no programa de hoje. O como você não ter noção sobre essa vida espiritual pode ser prejudicial depois. Quanto trabalho você vai ter para entender aquela nova realidade e para lidar também ali com as suas imperfeições que vêm, claro, ao longo de todas as nossas existências. Doutora Denise, o pessoal está participando aqui pelo nosso Facebook. A Cássia Vilar falou: bom dia, adoro as explicações valiosas do doutor Aldenise, obrigada, gratidão. Obrigado. Também aqui com a gente a Sandra Soares, mandando um gratidão também, e a Elezenita Moreira. A Vivi Hipólito mandou aqui palminhas. O pessoal, enquanto você vai falando, doutora Denise, eu vejo aqui no Facebook, sobem os corações, sobem os likes, sobe um monte de coisa. O pessoal gosta bastante. Muito legal isso, é muito bacana ver as pessoas participando, interessadas, isso é muito bom, né? Muito bom. E estão bem participativos. Hoje tivemos muitos compartilhamentos, já quero agradecer você que compartilhou. A Renata Trujillo mandou aqui a sua mensagem também pelo Facebook. Ela disse o seguinte: muito obrigada pelos esclarecimentos. Sou psicóloga e senti a necessidade de entender exatamente essa ligação. Faz muito sentido, gratidão. E agora virou um festival de gratidão aqui. O Marco Antônio mandou aqui o nosso bom dia, também a Adriana Aparecida, gratidão, e a Michele Calumbi, bom dia com Jesus. Obrigado aí pela participação de todos. Eu quero fazer aqui um convite para você que está nos acompanhando. Você que está aí pelo Facebook, você vai ver que na descrição do vídeo tem um link que é feal.colabore.org. Esse é o link que vai te dar a oportunidade de contribuir, de apoiar a missão da Fundação Espírita André Luiz,
de apoiar os programas da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, e esse nosso objetivo de ser o seu centro espírita 24 horas no ar. Então, clique aí em feal.colabore.org e você vai ter acesso a como realizar essa doação, esse apoio a todos nós. Aqui também, pelo nosso WhatsApp, nós recebemos a mensagem da Solange, a Solange que é de São Paulo. Bom dia, Júlio e doutor, muita gratidão. Do meu ponto de vista, precisamos cada vez mais procurar levar o ser humano a compreender Deus em nós, Cristo em nós. Essa consciência divina, que infelizmente as religiões serviram mais para segregar do que libertar, como Jesus propôs. Muito obrigado, Solange, pela sua participação, pela sua mensagem. E agora, estamos chegando aqui aos nossos minutinhos finais do programa, mas ainda cabe uma pergunta, doutora Denise, que eu acho que ela fecha com chave de ouro. Como que esses postulados do Espiritismo podem servir de modelo para a construção de uma psicologia que seja mais ampla na sua atuação? A doutrina espírita, não há dúvida, ela tem um ramo psicológico. Toda a proposta de Jesus, por exemplo, não foi fundar qualquer religião. Foi trazer justamente o conhecimento da religiosidade e da espiritualidade. Tanto é, veja que interessante, Júlio, existe uma técnica dentro de um modelo de terapia, existe uma terapia chamada terapia do esquema, dentro da terapia cognitivo-comportamental, um modelo muito utilizado hoje para depressão, para ansiedade e vários outros transtornos psicológicos. Mas a terapia do esquema ela está ligada mais a um contexto da personalidade, a um problema mais profundo, onde há necessidade de atender a algumas carências das pessoas, atender a algumas necessidades delas que não foram dadas, por exemplo, na fase infantil. Às vezes, a pessoa se sentiu abandonada, se sentiu sem nenhum tipo de limite, se sentiu rejeitada e desenvolve-se ao longo do tempo em um estado depressivo, em um estado muito ansioso, com medo de abandono. E aí existe uma técnica nessa modalidade que se chama reparentalização limitada. O que é isso? O terapeuta trabalha com aquele paciente, oferecendo a ele uma reparentalização, isto é, servindo de cuidador, de apoiador, de validador daquelas emoções que ele sente em relação a certas frustrações, limitações, perdas. E eu me lembro de Jesus adotando justamente essa técnica, quando ele disse que Deus era Pai. Olha que interessante. Ele disse, o Pai e eu, o Pai ama, o Pai, sempre o Pai. E ele falou, qual é o Pai que quando um filho pede a ele um peixe, lhe dá uma serpente, que pede a ele um pão e dá pedra. Ele sempre usou o termo Pai. Então, Jesus teve o conhecimento muito antes da reparentalização do ponto de vista espiritual, que é o Deus é Pai, não é Senhor de exército que pune, que agride. Então, a doutrina espírita vem nos trazer nos seus postulados a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, o progresso infinito, os renascimentos corporais, justamente a chance de termos a religiosidade e a espiritualidade concretizadas em nós. E o que eu proponho para terminar é estude o Espiritismo, estude o Evangelho, e isso será muito forte para a sua mudança, não tenho a menor dúvida. Muito bom, doutora Denise. Nós só temos a agradecer pela sua participação no programa de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Júlio. Obrigado a todos que estão aqui participando conosco. Um grande abraço e até semana que vem. Fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe técnica que permitiu que este programa chegasse até você. Boris Maciel, também Marcos Magrini, na telefonia Margarete Parpinelli e na produção Eliette Ribeiro e Regina Prata, todos aqui se dedicando para que você recebesse esse conteúdo. Semana que vem tem mais Jesus e o Logos para você, aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou Jesus e o Logos.